Welcome back, everybody. This is Pascal. Bem-vindos de volta, pessoal. Aqui é Pascal Lotas, do Neutrality Studies, e hoje estou novamente com o professor Syed Marandi, de Teherã. O professor Marandi já participou do canal muitas vezes antes. Tenho certeza de que todos vocês o conhecem, e hoje ele vai nos atualizar sobre o que está acontecendo em sua cidade natal, Teherã. Syed, bem-vindo de volta. Syed, welcome back. Muito obrigado por me receber de volta, Pascal. Always a pleasure. Professor Marandi. Sempre um prazer. Professor Marandi, talvez eu possa lhe perguntar, ou começar com isto, o que está acontecendo atualmente em Teherã? Quero dizer, vimos a campanha de bombardeios na última semana e parece ter sido horrível. Parece que, sabe, a destruição é enorme. O senhor pode nos atualizar sobre como está Teherã neste momento? What Tehran looks like at the moment. Yes, and it's happening across the country. They are bombing Sim, e isso está acontecendo em todo o país. Eles estão bombardeando até cidades pequenas, muito distantes da região do Golfo Pérsico ou de qualquer grande centro. Parece que realmente não se importam com o que estão atingindo. Estão atacando muitos bairros particularmente populosos, onde não há nada além de blocos de apartamentos ou infraestrutura civil que não tem nada a ver, digamos, com o setor militar. Eles bombardearam a rádio e a televisão iranianas, o Complexo Nacional de Rádio e Televisão, várias vezes. Mas os funcionários lá são bastante heróicos, porque ainda temos pessoas trabalhando lá. Fui lá algumas noites atrás para um programa. Fui ao prédio, que achei que deveria ir, e ele havia sido bombardeado. Então me levaram para outro lugar. And then they took me to another place, and then after my interview was finished, E então, depois que minha entrevista terminou, cerca de 1 hora depois, eles bombardearam de novo. É ótimo. Então é isso que Trump, seus aliados e seus representantes, e claro, o regime israelense, estão fazendo. Ontem à noite, em Teherã, houve bombardeios pesados. E eu acabei de postar ou tweetar sobre uma garotinha em Teherã, uma criança de 1 ano cujo corpo estava sendo resgatado, só para que as pessoas tivessem uma noção do que está acontecendo. Essas pessoas não têm absolutamente nenhum respeito pela vida. Assim como em Gaza, assim como no Líbano, assim como em outros lugares onde realizam suas guerras sujas, como na Síria, ou o que vimos antes no Iraque e na Líbia. Não há humanidade. E o que é particularmente perturbador é como no Ocidente, mesmo aqueles que se opõem a Trump na grande mídia, não têm nenhum problema com a imoralidade e a ilegitimidade desses ataques. the immorality and illegitimacy of these strikes. And instead, they focus on demonizing Iran. E em vez disso, eles se concentram em demonizar o Irã para, de alguma forma, justificar o que está acontecendo. Mesmo aqueles que se opõem à guerra não o fazem no sentido de dizer que estamos cometendo crimes contra a humanidade, ou que estamos realizando crimes de guerra, ou que nosso ataque é ilegítimo. Não, na melhor das hipóteses, dirão que é uma política fracassada. Mas não dirão que o que nós, os Estados Unidos ou o Ocidente, estamos fazendo é algo maligno. É claro que hoje em dia, as elites e a mídia no Ocidente não refletem necessariamente a opinião pública como antes, mas de qualquer forma, ainda são uma força com a qual se deve lidar. Muito sangue foi derramado. E sabe, Pascal, a questão é que no campo de batalha, eles estão fracassando. Os iranianos têm sido muito eficazes em se defender contra drones. In defending itself against drones, and that is different from the previous. E isso é diferente da guerra anterior de 12 dias, embora os ataques sejam muito mais intensos agora, porque os americanos estão envolvidos. E eles são muito mais poderosos do que o regime israelense. Os mísseis iranianos, como você pode ver, como todos podem ver, estão atingindo toda a região do Golfo Pérsico, onde os Estados Unidos têm bases e ativos. E claro, apesar da forte censura no Irã e em todo o regime israelense, os mísseis iranianos estão causando devastação. Mas, novamente, o importante que quero lembrar aos seus espectadores antes de começarmos é que qualquer destruição ou perturbação causada pelo Irã é resultado dessa guerra imposta ilegalmente. Caso contrário, o Irã gostaria de ter relações normais, negócios como de costume, com o petróleo fluindo e o comércio com seus vizinhos. Mas isso é simplesmente algo que os Estados Unidos não podem tolerar.
E houve um momento no último fim de semana, acho que no sábado, em que o seu presidente, Pezeshkian, realmente pediu desculpas aos estados vizinhos do Golfo e disse: olhem, nós não os atacaríamos se não fosse pelo que está acontecendo por causa dos Estados Unidos. Então qual é a política agora? Quero dizer, de certo modo, o que mais o Irã deveria mirar além dos ativos militares dos Estados Unidos nesses países? E recentemente, os Estados Unidos também aumentaram seus bombardeios, atingindo usinas de dessalinização e outras infraestruturas puramente civis. Os campos de petróleo também foram atacados nos arredores de Teherã, e eu vi suas postagens outro dia sobre a chuva ácida, a chuva de óleo, caindo do céu. Quero dizer, isso é apocalíptico. E agora o Irã revida contra campos de petróleo no Bahrein e em outros lugares. Que opções o Irã tem nesse momento para obrigar os Estados Unidos e Israel a interromperem sua campanha de bombardeios? Bem, o Irã não está oficialmente fechando o Estreito de Hormuz, mas, na prática, ele o fechou. Isso serve para pressionar os Estados Unidos. Vimos o quão desesperado Trump estava para reduzir o preço do petróleo, porque ontem ele basicamente mentiu e disse que a guerra estava chegando ao fim, dando a entender que o Estreito de Hormuz seria reaberto e tudo voltaria ao normal, e o preço do petróleo caiu. Mas então, os iranianos disseram que essa guerra não vai acabar tão cedo. Eles não vão aceitar um cessar-fogo. Obviamente, o Irã não pode aceitar um cessar-fogo, porque se o fizer, o que aconteceu há 8 ou 9 meses vai simplesmente acontecer de novo no futuro. Eles só vão se preparar para outra guerra, e isso se tornará um ciclo sem fim. Então, os iranianos estão dizendo: precisamos acabar com isso de uma vez por todas e fazê-los pagar um preço para que nunca mais tentem invadir ou atacar o Irã. Algo parecido com Saddam Hussein. Quando ele invadiu o Irã e os iranianos o expulsaram de seu território, eles continuaram a guerra. Por quê? Porque sabiam que ele era uma pessoa agressiva. Achavam que precisavam enfraquecê-lo tanto que ele nunca mais atacaria o Irã. E a guerra durou 8 anos. Qual foi o resultado? Saddam nunca mais invadiu o Irã. Em vez disso, ele foi atrás do Kuwait. Algo muito menor, algo que ele achava que seria mais fácil de tomar. E agora os iranianos estão dizendo: não, esta guerra vai continuar. E claro, eles mantiveram o Estreito de Hormuz fechado, então o preço do petróleo vai aos poucos voltar a subir, porque nenhum petróleo está passando ou saindo do Golfo Pérsico. Então esse é um dos meios. O segundo, é claro, são os ataques de mísseis e drones do Irã. E vemos que eles continuam. Os americanos e o regime de Netanyahu têm dito que destruíram a capacidade de mísseis e drones do Irã, mas a realidade é que o Irã tem disparado mais nos últimos dias do que nunca antes, e com maior intensidade e eficácia. Então, obviamente, o Irã é capaz. E o Irã tem dito: somos mais do que capazes. O Irã diz que está preparado para uma guerra muito longa. E a razão não é que queremos uma guerra longa, é porque essa é a única maneira de garantir que isso não aconteça novamente. Tem que acabar agora. 47 anos de morte, destruição, sanções, intimidação e terrorismo. Sabe, é aqui que dizemos: chega é chega. Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. O que significaria encerrar a guerra para o Irã? Qual seria o resultado em que o Irã diria: ok, vencemos, acabou, terminamos com isso? Essa é uma pergunta muito boa. É algo em que às vezes penso. Sei que eles têm alguns modelos no Conselho Supremo de Segurança Nacional sobre como isso terminaria, ou sob quais condições terminaria. Mas acho que depende de como termina e de tipo de negociações acontecem.
Não acredito que os iranianos tolerem o tipo de presença dos Estados Unidos que tivemos no passado nessa região. E acho que eles deixarão isso claro para os países vizinhos. Também acredito que os iranianos vão exigir uma nova forma de relacionamento com seus vizinhos. Eles não vão aceitar o antigo status quo e vão esperar compensação pelas mortes e pela destruição. It will expect compensation for the death and destruction. Lots of people are dying. And lots of private property. Muitas pessoas estão morrendo e muitas propriedades privadas, incluindo também propriedades públicas, estão sendo destruídas e continuarão a ser destruídas. E é claro, as pessoas, crianças pequenas, mulheres, homens, estão traumatizadas pelas cenas e por verem seus bairros devastados. Isso é muito mais intenso do que a Guerra dos 12 Dias. As capacidades americanas estão muito além das do regime israelense. E, naturalmente, as capacidades do regime israelense são americanas e ocidentais. O próprio regime é pequeno, fraco e incapaz de fazer qualquer coisa por conta própria. Portanto, acredito que o modelo das relações futuras vai mudar. The model for future relations will change. Iran won't allow these countries in the Persian Gulf. O Irã não permitirá que esses países do Golfo Pérsico, ou qualquer um de seus vizinhos, incluindo o Azerbaijão ou a parte norte do Iraque, que tem sido semi-autônoma, funcionem da mesma forma que antes. Então muitas coisas vão mudar. Mas também acho que isso será uma derrota catastrófica para Trump. Isso vai encerrar sua presidência porque não saiu como planejado, como esperávamos. Quero dizer, se você tem acompanhado, e tenho certeza de que sim, o que venho dizendo acabou se mostrando correto. Eles não terão uma vitória rápida. Venho dizendo isso há alguns anos. Eu disse que o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz e que eles não conseguirão reabri-lo. O Irã tem capacidade de mísseis e drones para sustentar uma guerra longa. E eu não sou nenhum gênio. Se os Estados Unidos tivessem analistas competentes, se tivessem examinado os fatos e as informações existentes, e se tivessem ouvido não apenas a mim, mas também muitos outros que vêm dizendo a mesma coisa no seu programa e em outros, não teríamos tido esta guerra. Mas o fato é que o Ocidente é governado por pessoas ignorantes e arrogantes. Não é só o Trump, é governo após governo. Obama, Biden, Bush, não importa. Este é um império arrogante. This is an empire that is arrogant. It is not only void of any morality. Não é apenas desprovido de qualquer moralidade, como vimos nos arquivos de Epstein, mas também, em sua arrogância, se recusa a compreender, ou é incapaz de compreender, o outro. Vê o outro como fraco, vulnerável, quebrado. Acredita em sua própria propaganda sobre o outro, de que é popular, de que está prestes a implodir. Então, quando contemplam atacar, dizem a si mesmos, bem, podemos lidar com eles facilmente, podemos destruí-los facilmente. Mas acho que agora, ao enfrentar o Irã, eles bateram de frente com uma parede. O Irã não é a Venezuela, o Irã não é o Iraque, não é a Síria, não é a Líbia, não é o Afeganistão, não é nem mesmo o Vietnã. E por isso acho que isso vai quebrar o Império dos Estados Unidos. Uma das percepções mais assustadoras para mim na semana passada foi perceber quantos fanáticos evangélicos existem no atual governo dos Estados Unidos, incluindo o ministro da Guerra, Pete Hegseth. E nas Forças Armadas, sabe, eles estão recebendo muitas reclamações de soldados dizendo que seus oficiais superiores estão passando esse tipo de mensagem evangélica de estamos fazendo isso para provocar o Armagedon. Então, para mim, isso muda o panorama. Se muitas das pessoas responsáveis por essa guerra são, na verdade, sionistas cristãos e querem a guerra por si só, para trazer o fim dos tempos, então todo o cenário fica ainda mais complicado. Isso é algo que você e seus colegas e o pessoal do planejamento no Irã têm no radar, que isso possa ser uma guerra santa para alguns desses fanáticos. Bem, sim. A única coisa que você e seu público devem sempre ter em mente é que o Irã sabe muito sobre os Estados Unidos, certo? Ele entende seu exército, sua política, sua cultura. Nossa segunda língua na universidade é, claro, o inglês. Mas muitos iranianos viajam para os Estados Unidos.
Muitos de nossos acadêmicos estudaram no exterior ou passaram seus períodos sabáticos fora do país. E além de tudo isso, os Estados Unidos ocuparam o Iraque e o Afeganistão por muitos anos. E esses são vizinhos do. O Irã sabe que os Estados Unidos não nos seguem no Iraque e o que fazer no Afeganistão. What the United States did in Iraq, what it did in Afghanistan. I would just add to the Eu só acrescentaria ao que você descreveu, ao que você disse, que além de serem malucos, eles são completamente perversos. Essas pessoas basicamente estão nos dizendo que Cristo apoia o genocídio, que é aceitável cometer genocídio. Vemos isso pelo que o embaixador dos Estados para o regime israelense disse, um sionista cristão. Ele afirmou que se o regime israelense tomar toda a região, tudo bem. Disse que eles são o exército mais moral do mundo, depois do que fizeram em Gaza e no Líbano, onde bombardeiam em massa regularmente. Você sabe, a doutrina da RIA, isso significa arrasar a cidade de Beirute. Essa é a doutrina deles. Flattening the city of Beirut. That is their doctrine. We kill everyone to bring down the nation. Eles matam todos para derrubar a nação, para fazê-los se ajoelhar. Em Gaza, acho que chamavam isso de cortar a grama ou aparar o gramado, o que significa simplesmente matar pessoas. Eles vêm fazendo isso há muitos anos, muito antes de 7 de outubro. Então esta é uma sociedade genocida, um regime genocida, e os sionistas cristãos o apoiam. É algo totalmente maligno. E então, por exemplo, o secretário de guerra dos Estados Unidos, a maneira como ele fala sobre os iranianos é claro horrível. Totalmente. Você sabe, um monstro falaria assim, o que é exatamente o que ele é. Portanto, os iranianos reconhecem exatamente o que está acontecendo e como a política está se desenrolando nos Estados Unidos. E isso os torna ainda mais determinados, porque quando a verdadeira política dos Estados Unidos, a política não oficial, a verdade não dita, é expressa pelo embaixador americano no Japão, dizendo que se o regime israelense tomar toda a região, tudo bem. E claro, eles são o exército mais moral do mundo. Então, quando tomarem a região, obviamente poderão fazer o que quiserem com quem quiserem. Isso torna esta uma guerra existencial, o que é frustrante para muitas pessoas no Irã, no Iraque, no Iêmen e no Líbano, é que o regime de Erdogan continua sentado indiferente ao que está acontecendo e, de certo modo, até ajudando o campo israelense e americano. Apesar de o fato de essas ameaças agora estarem às claras, o que o embaixador americano disse está aí, o que Sisi está fazendo é basicamente o de sempre. A Turquia está transportando petróleo, a Jordânia continua fazendo negócios e ajudando na guerra contra o Irã, os sauditas e os regimes do Golfo Pérsico, todos eles continuam sendo procuradores ou aliados dos Estados Unidos e, na prática, do lado do regime israelense. Isso apesar de existirem esses malucos, desprovidos de qualquer moralidade, que falam em dominar toda a região e consideram o genocídio em Gaza como obra do exército mais moral do mundo. Você espera que os Estados Unidos tentem colocar tropas em solo de alguma forma, seja diretamente com tropas americanas entrando no Irã, ou indiretamente por meio de forças curdas ou azerbaijanas no norte? Você acha que isso vai acontecer na próxima fase? Acho que é possível que os Estados Unidos enviem tropas para o terreno, mas não em grande número, porque eles não têm mais esse tipo de capacidade. Este não é o mesmo país de 30 anos atrás. E os aliados dos Estados Unidos, na Europa e em nossa região, também não são os mesmos de 30 anos atrás. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, nas duas guerras, a primeira e a segunda, os países da região do Golfo Pérsico pagaram por isso. Naquela época, os Estados Unidos eram a hiperpotência, e o resto do mundo estava em um estado de fraqueza. Basicamente, os Estados Unidos forçaram o mundo a acompanhá-los durante a Primeira Guerra, e na Segunda, alguns puderam se opor. Mas esse já não é mais o caso. E o Irã também não é o Iraque. Então,
Os regimes árabes, neste momento, eles não estão exportando petróleo ou gás, e esse dinheiro, é claro, não está indo para o mercado de ações. O preço do petróleo vai subir. Eles não têm hoje o tipo de financiamento que tinham naquela época. E os Estados Unidos são uma superpotência muito enfraquecida, ainda uma força perigosa, muito perigosa, obviamente, mas não é o que era antes. Portanto, não podem mobilizar 1 milhão de soldados. Se quiserem travar uma guerra com o Irã, teriam que mobilizar talvez 1,5 milhão de pessoas, e isso simplesmente não é viável. Então podem enviar algumas forças especiais ou algo assim para realizar ataques aqui e ali, mas isso não mudará a natureza da guerra. Em relação ao Azerbaijão, o líder, Ayatollah Khamenei, o novo líder, seu sobrenome é Khamenei, que significa de Khamenei. Khamenei é uma cidade azeri. From Khamenei. Khamenei is a Azeri city. Marandi is from Marand. Is an Azeri. Marandi é de Marand, que é uma cidade azeri. A população azeri do Irã é muito maior do que a população azeri ao norte, na República do Azerbaijão. E os iranianos comuns e azeris comuns, muitos deles acreditam que aquele é território iraniano. Portanto, o Irã nunca, é claro, se moveria nessa direção, porque não mudamos desde a Revolução Islâmica. O Irã nunca iniciou nenhuma guerra. Fomos vítimas de 3 guerras. A guerra de Saddam Hussein, que o Ocidente nos impôs, e perto do fim dessa guerra, os Estados Unidos entraram e lutaram contra nós. Eles começaram a nos atacar na região do Golfo Pérsico, derrubaram um avião comercial, destruíram navios de guerra e instalações de petróleo. E depois a Guerra de 12 Dias, e agora esta guerra. Mas se a República de Baku, se Aliyev, que como se sabe, o país basicamente tem uma ditadura familiar no comando. Se ele fizer qualquer movimento contra o Irã, isso será o fim de seu reinado. E dentro de seu país, muitas pessoas têm laços muito próximos com o Irã, e muitas estão presas. Então, não vejo uma situação em que ele seria tolo o suficiente para fazer algo assim. No Kurdistão iraquiano, se houver tal movimento, os iranianos já os alertaram. Nesse momento, eles estão atacando as bases desses terroristas, mas advertiram o governo curdo semi-autônomo em Erbil que, se algo acontecer na nossa fronteira com o norte do Iraque, eles os destruirão. E a resistência iraquiana, junto com os iranianos, pode facilmente fazer isso. Portanto, acho difícil acreditar que os americanos consigam pressioná-los. Pode até acontecer, mas que consigam forçá-los a fazer algo realmente insensato. Mas se acontecer, será na verdade em seu próprio prejuízo. I see. Entendo. As outras notícias que estamos ouvindo agora dizem que aparentemente um dos grupos de porta-aviões está a caminho do Golfo Pérsico. Então eles estão levando-o pela primeira vez realmente perto da Turquia e do Irã, aparentemente com a intenção de abrir o Estreito de Hormuz à força. Você acha que o Irã realmente atacaria esses ativos navais? E há alguma chance de o Irã tentar afundar até mesmo um porta-aviões? Even a aircraft carrier? Sim, acho que se eles se aproximarem, os iranianos serão capazes de atacá-los com muito mais eficácia. Não acredito que conseguirão abrir o Estreito de Hormuz. Simplesmente não têm essa capacidade. As forças de mísseis e drones do Irã têm sido muito eficazes. E ao contrário da propaganda, basta olharmos as imagens que vêm do outro lado do Golfo Pérsico e as poucas imagens permitidas fora da Palestina ocupada para ver que as capacidades do Irã não diminuíram. O Irã não tem escassez de mísseis, nem de drones. Possui muitas bases subterrâneas que ainda nem foram utilizadas. Nesse momento, o Irã está usando bases antigas e bem conhecidas. Ela não está usando a maioria de suas bases, e o Irã está apenas começando a implantar sua tecnologia mais recente. Até cerca de 36 horas atrás, quase todos os ataques do Irã haviam sido realizados com drones e mísseis de gerações mais antigas. Portanto, o Irã é mais do que capaz de causar sérios danos à Marinha dos Estados Unidos, e eles garantirão que nenhum petróleo ou gás saia do Golfo Pérsico. Mas qualquer intensificação da guerra poderia levar à destruição de petroleiros e ao ataque a infraestruturas-chave de petróleo e gás.
o que teria um tipo de efeito muito diferente, porque neste momento, nenhum petróleo ou gás está saindo do Golfo Pérsico. Because right now, no oil and gas are leaving the Persian Gulf. But if there is an end to the war, Mas se houver um fim para a guerra, um fim aceitável, em que as condições do Irã sejam atendidas e o Estreito de Hormuz seja reaberto, aquele petróleo poderá passar. Os mercados, é claro, levará tempo para se recuperarem, especialmente o de gás, porque não é como se você simplesmente ligasse o interruptor e tudo voltasse ao normal. Mas se essa infraestrutura for destruída, se esses navios forem destruídos, então abrir o Estreito de Hormuz não significa muita coisa. E veremos o modo de vida das pessoas em todo o mundo, especialmente no Ocidente, que é uma região muito mais dependente das instituições financeiras do que qualquer outra. É um regime financiarizado, e eles estão em uma situação muito difícil. Se esta guerra continuar por muito tempo, ou se houver danos ou destruição permanentes no setor de energia, isso derrubará suas economias. Portanto, a coisa mais inteligente seria os Estados Unidos aceitarem a derrota. É claro que Trump nunca vai anunciar uma derrota. Ele vai declarar algum tipo de vitória ridícula. Mas, na realidade, o que o Irã vai fazer é garantir que imponha uma derrota estratégica aos Estados Unidos e que o Irã, por décadas, nunca mais seja ameaçado. Assim, esta guerra continuará até que o Irã sinta que sua segurança futura está assegurada. Para os estados do Golfo, quero dizer, uma das coisas que estamos vendo agora é que Omã é muito seguro, porque tem basicamente desempenhado o papel de um país neutro. Ele não possui nenhuma instalação militar dos Estados. E se as monarquias do Golfo começassem a declarar sua neutralidade, dizendo, de agora em diante, não vamos mais abrigar bases militares dos Estados, estamos declarando neutralidade permanente, isso seria algo que o Irã veria como desejável? Ou é algo que o Irã quer? Claro. Quero dizer, se tivéssemos tido essa situação, eles não estariam enfrentando o que enfrentam hoje. Eles trouxeram isso sobre si mesmos. São cúmplices nesta guerra. Ajudaram a massacrar iranianos e a destruir propriedades e bens iranianos. Portanto, os únicos a serem culpados são aqueles que cooperaram com os Estados Unidos para nos trazer até este ponto. Mas se houver mudança, sim, as relações podem voltar ao normal. Claro, há a questão da compensação, que precisa ser tratada. Mas deixe-me dar um bom exemplo. Quando Saddam Hussein invadiu o Irã, esses regimes do Golfo Pérsico lhe deram centenas de bilhões de dólares, naquela época, quando o dólar valia muito mais. E claro, o Ocidente lhe deu armas químicas. Eu sobrevivi a 2 ataques com armas químicas. Muitos não sobreviveram. Muitos continuaram sofrendo e morreram lentamente. No Iraque, muitas milhares de pessoas foram massacradas em ataques únicos com essas armas químicas, como na pequena cidade de Halabja. Foi isso que o Ocidente fez ao povo iraquiano e ao povo iraniano. Mas apesar disso, quando Saddam invadiu o Kuwait, o Irã condenou a invasão, e gradualmente a relação entre o Irã e esses países árabes se normalizou. Não buscamos inimizade eterna, mesmo que eles tivessem sangue iraniano em suas mãos. Para o Irã, a paz e a estabilidade nesta região são de extrema importância. Por isso, perdoamos antes e perdoaremos novamente. No entanto, desta vez, a relação terá que mudar. Os Estados Unidos não podem mais ter esse tipo de presença. Eles terão que compensar, e o Irã terá que sentir que sua segurança futura está garantida. Então, só porque eu não estou ciente, o Irã já declarou suas exigências até agora para encerrar a guerra? Ou isso ainda é algo para o futuro? Sim, há exigências, mas elas nem sempre são direcionadas. Não são direcionadas a nenhuma entidade específica. A questão da compensação, por exemplo, foi mencionada. Mas quem deve compensar? Isso não importa para nós. Se o Japão quiser compensar, ou o Kuwait, ou os Estados Unidos, essa não é a questão. Eles assassinaram muitas pessoas, destruíram a vida de muitos.
E por meio da agressão, por meio de uma guerra não provocada, ilegal e imoral, para apoiar o etnossupremacismo, para apoiar um genocídio em Gaza. Quero dizer, isso é maldade sobre maldade sobre maldade. Portanto, terá que haver compensação. E o que eu disse é também o que eles disseram, que o Irã, no futuro, é por isso que eles dizem que não aceitarão um cessar-fogo. Eles disseram isso muito claramente, sem cessar-fogo. Não há cessar-fogo no horizonte neste momento. Mesmo que os americanos dissessem, mesmo que Donald Trump dissesse, cessar-fogo agora, estou oferecendo um cessar-fogo completo, nenhum tiro mais será disparado. O Irã, se diz, continuaria. Sim, isso não é suficiente. That's not enough. O que você acha da capacidade dos Estados Unidos de continuar causando destruição em suas cidades? Você acha que isso vai diminuir com o tempo ou espera que as campanhas de bombardeio continuem por muitas semanas ou meses? Bem, nós temos a capacidade de continuar esta guerra por muito tempo. Nossas capacidades de mísseis e drones são enormes. Temos inúmeras cidades subterrâneas e nossas fábricas que os produzem também ficam no subsolo. Nossos estoques estão cheios, então podemos continuar por um longo tempo. Não queremos que a guerra dure tanto. Queremos que ela acabe agora. Mas o que importa são as condições para encerrar a guerra. Queremos que as pessoas não se sintam ameaçadas daqui a 6 meses, ou 1 ano, ou 2, ou 5 anos. Então, pelo que entendo, a guerra do lado dos Estados Unidos não é sustentável. The side of the United States is not sustainable. This level of intensity for Esse nível de intensidade ao atacar o Irã, lembre-se, apenas a questão da logística, não se trata apenas da escassez de munição e da baixa produção nos Estados Unidos, além da guerra na Ucrânia e dos compromissos militares norte-americanos ao redor do mundo. Esse não é o único problema. A economia dos Estados Unidos será ainda mais afetada à medida que o preço do petróleo permanecer alto e continuar subindo. Os Estados Unidos podem ser autossuficientes, mas isso não ajuda muito o consumidor. Seja para pessoas comuns ou para empresas que consomem muita energia, o impacto será muito forte. E enquanto falamos, tenho certeza de que isso já está tendo um impacto gradual. Então há isso. E depois há toda a questão da logística. Para eles, tudo precisa ser transportado do outro lado do mundo para lutar nesta guerra. Esta é a nossa casa. A produção, as bases de mísseis já estão aqui. A produção é local, então continuaremos. E o mais importante, Pascal, o mais importante, esta é uma luta pela sobrevivência. Para o Ocidente, esta é uma guerra maligna por escolha. E para seus representantes também. Então, quando você olha para tudo isso, acho que não é realmente sustentável para os Estados Unidos. Isso não significa que vai acabar amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês, mas não é sustentável. Se pensarmos novamente sobre diplomacia, você sabe, os Estados Unidos abusaram muito, mas muito mesmo, da diplomacia, muitas vezes, basicamente fingindo que ainda estão interessados em negociações enquanto já se preparam para atacar. E eles atacam, às vezes de maneiras bem desagradáveis. Mas, se a diplomacia for necessária, ou vier a ser necessária em certa medida para encerrar isso, que tipo de intermediários você acha que seriam aceitáveis para o Irã trabalhar no campo diplomático? Você acha que os russos poderiam ajudar, ou que os chineses poderiam ajudar? Quem você acha que seria o prestador de serviço diplomático de última instância mais adequado? Bem, o regime em Washington é basicamente um regime sionista. Quero dizer, é Israel em primeiro lugar, e portanto, por natureza, podemos chamá-lo de sionista. Esses dois regimes sionistas são as entidades mais imorais deste planeta. E não é apenas que eles assassinam, matam e cometem genocídio. Eles também não têm absolutamente nenhum respeito por seus próprios acordos. Eles mentem, trapaceiam e roubam, como disse o ex-chefe da CIA dos Estados Unidos. Ele próprio um cristão evangélico, Pompeo.
Já tivemos acordos com os Estados Unidos no passado, e sob Obama, eles não cumpriram o acordo nuclear. Sob Trump, simplesmente o rasgaram. E claro, tivemos negociações com Trump 2 vezes, e em ambas as ocasiões, ele planejava secretamente iniciar uma guerra. Portanto, um pedaço de papel não tem valor para nós. E qualquer acordo com os Estados Unidos por um cessar-fogo não é aceitável. Os fatos no terreno terão que mudar. Now it's a something reported the train. Now, who gets involved and how? Agora, quem se envolve e como? Isso é algo que pode ser discutido, obviamente, e provavelmente será discutido. Mas os Estados Unidos também vão enganar a Rússia. Vão enganar os chineses também. Vão enganar qualquer um. Eles não têm moralidade, esse regime. E claro, o regime israelense, bem, eles têm 2 cessar-fogos em Gaza e no Líbano, que violam todos os dias, matam pessoas todos os dias, apesar desses cessar-fogos. Então essas não são entidades em que vamos confiar. E não acho que um pedaço de papel, sem dúvida, um pedaço de papel, vá funcionar. Se os fatos no terreno mudarem, se o que está acontecendo no Golfo Pérsico e na Ásia Ocidental mudar, então isso será importante. Then that will be important. But the biggest change that will take place. Mas a maior mudança que vai acontecer, e esse é o ponto principal, a maior mudança será que os Estados Unidos, esse regime, receberão uma lição. Uma derrota estratégica será imposta a eles, e o mundo verá isso. Por exemplo, o que estamos vendo hoje nesta guerra é que grande parte do mundo achava que ela terminaria rapidamente. Agora já se passaram 10 dias, e os iranianos estão atacando com mais força hoje do que antes. E ele continua falando todo tipo de absurdo. Numa hora diz que a guerra está prestes a acabar, na outra diz, vou destruir todo o Irã. Ele é um monstro grosseiro. Soa como um dos fanáticos do regime de Netanyahu. Mas ele continua mudando. E acho que isso mostra o seu desespero. But he keeps changing, and I think that shows his desperation. But his arrogance won't allow him to shift his position. Mas sua arrogância não o deixará mudar de posição. Então os Estados Unidos, politicamente e moralmente, é claro, mas ao mesmo tempo, militarmente, o Irã está mostrando ao mundo que esta não é aquela hiperpotência que se pensava, aquela que pode simplesmente chegar, destruir e seguir em frente. A era dos Iraques, dos Afeganistões, das Líbias, das Sírias e da Venezuela, essa era está chegando ao fim. E o Irã vai garantir que o mundo reconheça isso e que o povo americano também reconheça. Portanto, embora os fatos no terreno precisem mudar, isso também precisa ser reconhecido pelas elites nos Estados Unidos, que nunca mais poderemos fazer isso novamente. O preço é simplesmente alto demais. Exatamente o que fizemos com Saddam Hussein. Exactly what we did to Saddam Hussein. Uau, certo. Você me deu muitas informações. Muito obrigado, professor Marandi. Isso foi mais uma vez uma verdadeira aula. Desejo a você tudo de melhor e, por favor, fique em segurança. Sei que Teherã não é um lugar seguro no momento. Cuide da sua saúde e, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado por me receber. É sempre um prazer.